Olá, então hoje vamos falar da incrível história de Iracema, pessoal. Finalmente o vídeo saiu, como eu avisei pra vocês, o vídeo ia sair domingo, mas eu tive que fazer antes esse vídeo, eu tive que postar antes, então eu tive que fazer a edição o mais rápido possível, não tá assim tão legal. Tudo bem, vocês já sabem disso, vocês já viram no vídeo anterior, mas assim, eu tive que fazer agora porque no domingo eu não ia ter tempo para postar. Então eu acabei postando hoje. E eu vou falar sobre a história deste livro, né? E antes de mais nada, eu vou dizer, para mim, meu autor brasileiro favorito é o José de Alencar. E vocês acreditem ou não, na minha época, quando eu estudei no colegial, eu detestava José de Alencar. Se o professor chegasse ali e pedisse pra gente, a gente tinha que ler esse livro pro vestibular, porque sei que a gente lê mesmo por obrigação, vamos assim dizer. E, gente, a linguagem dele, essa escrita dele, é um porre, entendeu? E, assim, eu sei disso, que muitos estudantes queixam, mas eu acabei tendo gosto pelos livros dele. E já li quase todos os livros dele, não todos, mas quase. Mas assim, eu já havia lido Iracema na época do colegial, mas eu li tipo à força. É muito chato, né? Vamos lá. É chato quando você vai ler um livro que o professor pediu, ou por uma prova, por vestibular. Tipo, eu acredito que o bom é a gente ler porque a gente tá com vontade de ler alguma obra, não como se você estivesse sendo forçado para você fazer alguma prova, alguma coisa. Então, assim, eu acabei amando Iracema muito mais do que da primeira vez que eu havia lido. Sem dizer que eu não havia entendido quase nada, justamente por causa dessa linguagem que ele usa. Nós estamos falando de um escritor que é do século XIX, né? Se antes criticavam, imagine agora. Então não tem problema, certo? Mas é o seguinte, a minha intenção aqui é falar a importância desse livro, porque de certa forma, queridinho e queridinha, ele tem sim uma grande importância para nós brasileiros, sim. E vou falar por quê e vou entrar também na resenha. Então é o seguinte, quem tá chegando, né, quem tá achando que aqui vai estar o final da história, então já sabem, o meu foco aqui é incentivá-los a ler e quem já leu há muito tempo, que releiam como eu fiz, né? Releiam, que desperte essa vontade de vocês lerem com mais gosto. Ou quem leu recentemente, comentem aí alguma coisa, o que é que vocês acharam, se vocês precisam complementar com algo que eu não disse, né? Porque de certa forma esse canal é pra gente debater também. Eu comprei essa edição aqui, ela é da Panda Books, né? Se vocês verem, ó, aqui, ó, Panda Books. E esse livro é todo interativo, ele é muito lindo, né? Eu acredito também que principalmente os clássicos brasileiros, eles têm que renovar, não é? Se vocês verem, chama a atenção. A capa chama a atenção. Essa edição aqui tá perfeitinha. Eu gostei muito, né? Ela é toda ilustrada. Eu acredito que quase todas as páginas têm desenhos, quase todas as páginas. E quem tem esse livro aqui, vocês vão ver que os desenhos são diferentes de outros, porque tiveram 4 ou foram 5 pessoas que desenharam. Então, assim, cada pessoa tem o seu estilo. Então, os desenhos é diferente do outro. Por exemplo, ó, aqui é um estilo. Ó, vocês perceberem, ó. Aqui já é outro estilo, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui já foi outra pessoa que desenhou, tá vendo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa história. Vai contar sobre a Iracema. E já no começo da história, ela vai estar ali na mata, tomando o seu banho de sol. E aí ela vai escutar um barulho vindo da mata. E na mata havia um português branco que por acaso havia se perdido. E acabou entrando ali no território da tribo Tabajara. E aí tem um momento que ela lança a flecha pra ele, achando que ele vai atacá-la. Só que depois ela percebe que não. E aí neste momento ela vai pegar a flecha e quebrar, que isso pra eles representa um acordo de paz.
E aí eles conversam, começam a se conhecer, vocês já sabem o que, é que vai acontecer. É o casal principal da história, como sempre tem essas coisinhas, né? O casal principal, clichê. Aí a Iracema leva o Martim, né? O nome desse português é Martim, leva o Martim para conhecer o pajé. Que o pajé, na verdade, é o pai da Iracema. E aí é um dos principais também, tá, pessoal? Vão ter aqueles personagens secundários, mas vão ter também alguns principais, não somente só o casal, mas também vão ter outros personagens ali que vão ser principais. E aí o que é que acontece? Eles chegam lá na cabana e de primeira o pai da Iracema amou Martim. E segundo ele, tem uma parte aqui no livro que ele diz que acredita que o Martim ele foi mandado por Tupã. Né? Eu sei que lá mesmo, nessa cabana, eles fazem um laço de amizade. E nessa tribo Tabajara, existe um guerreiro que é apaixonadíssimo por Iracema. Então imagine, ele descobre depois que o Martim está nessa tribo, na cabana, e aí haverá uma cena de ciúmes. Né? Porque ele acaba ali pressentindo que vai haver alguma coisa entre eles. Mas é o seguinte, meu querido e minha querida, a Iracema, ela não pode se relacionar com nenhum homem, porque ela guarda o segredo da Jurema. Então vou falar o que é essa Jurema aí. Jurema é uma planta, certo? E é extraído dessa planta ali um elemento químico, ali eu não sei o que é bem dizer, mas a partir desse elemento químico eles fazem uma bebida e essa bebida é passada para os guerreiros da tribo em alguns rituais e isso causa efeitos alucinógenos. Então, só a Iracema pode fazer, certo? E ela é uma moça virgem, então somente uma virgem é que pode fazer esta bebida. Se ela não quiser mais essa função, ela tem que passar para outra virgem e aí ela pode casar com quem ela quiser. Mas antes disso, não. E aí, eu tenho um momento aqui que Iracema vai mostrar índias para o Martim. Martim não se interessa por nenhuma, porque Martim só se interessou pela Iracema. Como é óbvio, né? E aí, chega um momento que o Irapuã, que é o guerreiro que é apaixonado por Iracema, ele se revolta e quer matar Martim. E aí fica a Iracema, o pai dela e o irmão tentando proteger Martim dentro da cabana e vão buscar uma solução depois para ele sair de lá, né? Eu sei que chega um momento em que eles vão para mata, o Martim e a Iracema. A Iracema vai dar essa bebida para o Martim. E aí, meu querido, minha querida, você já sabe o que é que vai acontecer, né? Isso mesmo. Ele vai ter um efeito ali, essa bebida vai fazer um efeito alucinógeno ali em Martim. E aí acontece o que é que tinha para acontecer mesmo. Isso, a Iracema fica grávida. E aí o Irapuã, que é apaixonado, né, pela Iracema, pega os dois. E aí tem um momento ali que vai haver uma briga entre eles, uma guerra entre eles e vai envolver o irmão, a Iracema também se envolve e tal. Eu sei que acaba eles fugindo. Sim, lembrando uma coisa. Tem um grande problema. Martim, Primeiro, Martim, ele é aliado de uma tribo rival da tribo de Iracema, que se chama os Pitiguaras. Então imagina aí o problema, né? E ela se apaixonou por ele. E aí, de certa forma, ela vai virar as costas para o seu povo. De certa forma, ela vai trair a sua gente. E outro problema é que o Martim tem uma noiva em Portugal. Entendeu? Em nenhum momento na história ele vai dizer que vai deixar a noiva em Portugal. Pelo menos o que eu entendi aqui, fica subentendido, é que, de certa forma, ele vai para lá e vai ter que casar com ela. É aquela coisa, ele sente aquela paixão pela Índia, né? Gosta dela, claro, mas chega até alguns momentos que você vai pegar ele aqui na história todo pensativo, com saudade da sua terra natal e pensando na sua noiva.
E isso, e Iracema chega perto dele, o que é, Martim? É a sua noiva que você tá pensando, está com saudade dela, não sei o quê. E ele simplesmente fala assim, mas você é mais linda que ela. A Índia Iracema é mais linda que a minha noiva. Mas assim, mas ela aceita de boa, sabe? Vai viver com ele, fazem uma cabaninha na praia. E aí eles vivem lá. Como eu disse pra vocês, Iracema vai estar grávida. E eu só vou falar até aí, certo? Eu não vou dizer o que é que vai acontecer com o casal, nem com o filho que Iracema vai ter. Isso aí vocês vão ter que ler, porque eu não vou dizer. E eu vou falar um pouquinho sobre a importância desse livro. Eu sei que é um pouco complicado falar não. Eu sei que é um pouco complicado ler os livros de José de Alencar, principalmente na fase indianista. Ele buscou o máximo possível incrementar esse vocabulário indígena, porque tem um momento aqui, eu sempre falo para qualquer pessoa, gente, eu acho que é muito importante vocês lerem os textos de apoio, que vem já no início, antes de começar a história. E aqui mesmo no início, tem uma carta que o próprio José de Alencar vai mandar para alguém, para um amigo dele. E vai falar sobre a importância dessa obra e por que ele quis usar essa linguagem, esse vocabulário indígena. O autor começou a fazer essa história em poema, mas aí acabou não dando muito certo e acabou fazendo em prosa. Ficou uma prosa poética. Então, assim, ele quis chegar mais próximo da nossa origem. Essa obra, ela é muito importante porque vai falar do surgimento do Ceará. Inclusive, existiu mesmo um português que se chama Martim Soares Moreno. Ele foi o fundador do Ceará. E assim, aqui quando você vai ler, gente, tem animais aqui que eu nem conhecia. Então, assim, ele vai mesmo mostrar o que é o Brasil. Ele vai mostrar quem é o verdadeiro povo brasileiro. Ele foi bem na raiz mesmo, bem na raiz profunda brasileira. E por isso que ele usou essa linguagem, por isso que ele usou esse vocabulário indígena. E, de certa forma, ele vai falar do início da miscigenação. Isso aqui, gente, é na época da colonização. Então, é na época que os portugueses estão chegando ali no Brasil. Então, de certa forma, é o princípio dessa miscigenação, que é o brasileiro com o europeu. E aí, né, você sabe que por isso que o Brasil é tão miscigenado. De certa forma, ele também quer falar sobre isto. E eu vou até ler aqui um trecho, essa parte aqui que eu havia marcado, que o próprio José de Alencar fala: o conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Eles nos dá não só o verdadeiro estilo, como as imagens poéticas do selvagem, os modos de seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as menores particularidades de sua vida, né? Então, ele foi mesmo bem na raiz profunda brasileira. E assim, eu acredito que é muito gratificante, pessoal. É muito gratificante a gente ter, eu sempre falo isso. Nós temos autores inteligentíssimos e a nossa literatura brasileira, a nossa história brasileira, porque de certa forma os livros vão falar da nossa origem, da nossa história, de tudo. Eu acho que é muito gratificante e a nossa literatura é riquíssima. Eu acredito que nós não podemos deixar isso acabar. Então, se você gosta tanto aí desses outros livros de fora, eu leio também, tudo bem, mas eu acredito que você tem que dar primeiramente valor aos livros brasileiros. Gente, e eu acredito que vocês devem ler esse livro, assim, eu não tô pedindo, eu não tô forçando, tá? Eu não sou professora de vocês fazer, vocês vão ter que estudar vocês têm que ler esse livro porque tal dia vai ter prova. Eu não tô dizendo isso, mas eu tô falando que vocês tenham vontade de ler, que vocês, não somente Iracema, tem outros livros também, outros autores ótimos. Eu espero que, de certa forma, eu tenha incentivado para quem nunca leu Iracema e a partir desse vídeo vocês cheguem agora a ler. Se vocês não quiserem comprar esse livro, há outras também.
editoras. Eu espero que vocês falem aí alguma coisa, complementem com alguma coisa e que vocês leiam esse livro, por favor. Então, beijo e até a próxima.